que yo quiera decir. Vamos dar início ao nosso culto do dia de hoje. Vamos estar reunidos, estamos já reunidos, alguns todavia estão aqui, outros não. Algumas pessoas não puderam estar aqui, o irmão Pedro está com uma infecção nos olhos, não? E não ha podido vir, está sendo tratamento, e nós vamos dar início então a nosso serviço. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento, Senhor, agradecer a Ti, porque Tu estás conosco todo o tempo. Senhor. Tu has posto soberana em nossa vida, em nosso coração, e Tu has determinado, Senhor, que nós outros pertenecemos a Ti. Te alabamos e glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu eres Deus Todo-Poderoso, que está em controle de todas as coisas. Assim que lhe invitamos a que Tu também tome controle desse serviço, que Tu, Senhor, seja aquele que nos vai guiar, mentre nós outros levamos a término este serviço. Queremos, Senhor, nesse momento, não só agradecer a Ti, mas também, Senhor, queremos clamar para que Tu ponga os olhos em aqueles que estão enfermos, Senhor. Temos o irmão Pedro que está enfermo, o irmão Manuel que está se recuperando a hora de uma cirurgia, Senhor, e pedimos por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que se estão recuperando, a irmã Blanca e outros mais, Senhor, que estão recuperando de tratamento. Te pido também, Senhor, por aqueles que não estão a hora aqui, porque estão de viagem, ou porque vão sair de viagem, que todos guiem bem, que nos tragas também em segurança. Também intercedemos pelos ninhos, Senhor. Não temos ninhos hoje, mas intercedemos para que Tu, Senhor, esteja com Teus olhos postos em estes pequenos, Senhor. Porque a palavra diz que de eles pertencem a Ti, Senhor. Estão bajo Tua proteção. Te pedimos, Senhor, também por aqueles que cumprem anos este mês, que Tu, Senhor, já está terminando o mês. Espero que Tu, Senhor, bendiga as suas vidas e abra caminho, abra portas, cuida-nos, Senhor, e derrama de Tu favor em suas vidas. Queremos também, Senhor, agradecer por cada um que está aqui hoje, que ha superado as dificuldades, as provas para poder chegar aqui. Nós sabemos que a cada domingo, Senhor, provas acontecem, dificuldades, para impedir que venhamos a estar aqui em Tua casa, Senhor. Então, se venimos aqui, Tu tem algo especial. A palavra diz também, Senhor, que quando nos reunimos como igreja, quando nos reunimos em nome de Jesus, algo especial acontece sempre, Senhor. Sabemos que Tu tem algo especial para nós outros. Que sai, Senhor, de maneira especial para uma pessoa ou duas pessoas. Tu tem uma mensagem, Tu tem algo para estas duas pessoas. Pelo todos nós outros somos beneficiados. Tua palavra nunca regressa vazia. Senhor, que sai, Tua palavra não se aplica neste momento, pelo Senhor, de alguma maneira, em el futuro, Tua palavra será aplicada às nossas vidas. Assim que, ao escutar a mensagem, ao estar juntos, reunidos aqui em Teu nome, que podamos, Senhor, assimilar tudo que será feito aqui hoje, Senhor. Tudo que seja falado, tudo que seja predicado, que nós guardemos em nosso coração, para aplicação hoje e também para aplicação no futuro. Outra vez, Tua palavra não regressa vazia, tudo tem um propósito. Assim, Senhor, que entregamos este culto em Tuas mãos, entregamos este serviço em Tuas mãos, e que Tu seja aquele que nos guie. Nós outros oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora saludarmos em nome do Senhor. Vamos sair de nosso lugar, sem estender as mãos, dar as bem-vindas a todos que estão aqui, todos que conseguiram chegar aqui hoje, recordando que algumas não conseguiram por diferentes motivos, algumas pessoas não puderam estar conosco. Pelos nós outros que estamos aqui, temos que saludar, porque estamos na presença do Senhor. Saigamos de nossos lugares e demos as bem-vindas a cada irmão por cada irmã.
Cuidado, cuidado con las cosas. Hermana Amelia, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Bienvenida, hermana. Liz, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo está, hermana? Sí. No, la primera pregunta es, ¿qué día podemos arreglar? El domingo. Todos los días. Amém. Então, saudão. Alguém digo, bem-vindo, Jesus. Vamos dar as bem-vindas a Jesus. 1, 2, 3. Bem-vindo, Jesus, a esse lugar, verdade? Ele é a principal persona que nós outros devemos saudar e dependemos dele, verdade? Então, nesse momento, vou invitar a irmã Magna que venha para dar os anúncios e deixar-nos saber o que está acontecendo. Buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por este día, por estar en la casa del Señor y por la presencia de cada uno de ustedes. Los anuncios, como cada domingo, es reiterar la invitación para el servicio de alabanza y adoración a la 1 de la tarde. Les invitamos, todos son bienvenidos. Hoy estaremos celebrando cumpleaños, estaremos teniendo un refrigerio y estaremos también teniendo actividades de damas y de varones. El refrigerio va a ser un plato de mole con arroz y frijoles por una donación de $5 para el Ministerio de Varones, pero el pastor no va a comer mole, está exento del mole. Las cumpleañeras del mes de enero son nuestra hermana Laura García, nuestra hermana Rosalba y la hermana Paz, que no la veo, pero también está cumpliendo años en este mes de enero y estaremos partiendo un pastelito. El lunes tenemos la hora del libro, estaremos estudiando este mes de febrero, déjenme ver cuál libro, Salmos, con la hermana Noemí Caballero. Les invitamos a conectarse a través de la página de Zoom o a través del Facebook Live de la convención. El día miércoles retomamos nuestro estudio bíblico. Ahorita estamos estudiando la primera epístola de San Pedro. Es importante estudiar la palabra. Les esperamos, conéctense a las 7. Si no puede por cuestiones de trabajo, a las 8 empezamos con la reunión de oración. Les invitamos también a estar conectados con el Señor a través de la oración. Son muchas las peticiones que tenemos, las necesidades. Les invitamos a la oración. El día sábado 31 de enero tenemos un taller de entrenamiento de la Unión de Mujeres. Tenemos 4 hermanas de la mesa directiva confirmadas. Si alguna hermana quisiera ir, aunque no sea de la mesa directiva, pero le gustaría conocer los ministerios de la Unión de Mujeres, déjeme saber para incluirla en la lista. Va a ser el sábado 31. De 8:30 empieza el café, el taller empieza a las 9 de la mañana, a las 12 y terminamos con un almuerzo. Ahorita, hace el 10 de enero, tuvimos una venta de chiles rellenos para el templo de Bani, porque este templo necesitaba techo. El presupuesto que les dieron fue de $7,000. Ellos solo tenían $2,000. La Unión de Mujeres con la venta de chiles rellenos recaudó $3,200 y ahora la hermana Isa, Dios le puso en su corazón hacer unos tamales de queso con rajas de chile verde
y vender los tamales a $2, que usualmente valen ya 3, hermanos, pero él está dando a $2 el tamal. El que quiera ordenar, el sábado los va a entregar. Si usted no va a ir al taller, pero quiere tamales, déjenos saber y nosotros le traemos los tamales. Son para el mismo proyecto del techo de Bani, porque la Unión de Mujeres prestó $5,000 y ahora pues hay que devolver ese dinero al fondo. Ujieres, el mes de febrero tenemos a los caballeros de Ujieres. Todo el mes de enero fue damas y fueron muy responsables todas las damas. Ahora en febrero los caballeros tomen nota. El hermano Gerardo, el primero de febrero, el hermano Emilio, luego Fernando, luego el hermano Javier Medel, para que lo pongan en sus calendarios. Escuela de Misiones, el 15 de febrero estaremos teniendo la Escuela de Misiones y va a ser en la Iglesia del Monte. El propósito es recaudar fondos para esta iglesia. Yo no sé si ustedes logran apreciar en la fotografía que ellos están debajo de una lona, no tienen techo y necesitan apoyo. Entonces el Ministerio de Misión y Servicio va a estar recaudando fondos para que ellos puedan poner el techo allá en el este de Tijuana. El calendario de comidas. Quiero dar gracias a Dios a todas las familias de Luz de Vida que ya se firmaron para el calendario. Ya está lleno. Tenemos algunas cosas que arreglar en diciembre, pero ya todo lo demás está lleno. Les agradecemos a cada uno de ustedes. Ya solo voy a corregir algo y lo voy a enviar al WhatsApp de Luz de Vida para que también lo tengan en sus calendarios y puedan ver qué mes es el que a ustedes se han asignado para donar estas comidas. Les agradecemos por su amor a la obra, tanto a la obra de benevolencia como de misiones, como de varones y de mujeres. Gracias, hermanos. El retiro del femenil, abril 24 al 26, ya tenemos varios registros. Llaman de las becas para las niñas, que tenemos 3 niñas registradas. Ya envié la solicitud de becas para ellas. Y si alguien no se ha registrado, déjenos saber si está interesado. ¿Algún otro anuncio? Entonces ahora pues les comparto el email de Luz. Perdón, pastora. El 14 de febrero, sábado 14 de febrero, vamos a estar teniendo la celebración del Día del Amor y la Amistad. Les vamos a mandar la invitación para sus amistades. Vamos a tener un rico platillo de comida y un hermoso compañerismo y una oportunidad para invitar a otras personas que vengan a conocer el templo, el amor cristiano, el compañerismo y a escuchar la palabra. 14 de febrero a las 5 de la tarde. Y ahorita vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas y les invito a que repitan conmigo el versículo que dice: cada uno de él como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Y la hermana Sofi nos va a ayudar y Félix va a poner el canto. El deseo de Dios es que tú des asiento por mí. Ese es el deseo de nuestra hermana también. Por eso la iglesia se encuentra en emoción, porque Dios ama cantar alegre, Dios ama cantar alegre, Dios ama cantar alegre. Entonces oremos, hermanos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por nuevamente estar en tu casa para alabarte y glorificarte, porque digno eres, Señor, de toda honra y de toda alabanza. Gracias te doy por estas ofrendas, Señor, y te pido, Padre, que tú las bendigas y que tú bendigas al dador alegre y a aquel que no pudo dar, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Chegou o momento de adorar ao Senhor com nossos cânticos.
e com nossas vozes, e como diz o Salmo 150, não? Com tudo que tem de vida, tudo que pode, tudo que existe, alabe ao Senhor. Assim que preparemos para alabar o Senhor e a voz do hermano Erasmo. Gracias, pastor. Hermanos, una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Muchos seguimos cargando el pasado, pero hoy Dios nos llama a evaluarnos, invertir bien y avanzar. Dejemos atrás lo que fue, adoremos con todo el corazón, hermanos. Esta alabanza, este himno, nos recuerda de que normalmente nos acordamos del Señor siempre que las cosas van bien, pero más bien, cuando van mal, cuando van bien las cosas, no nos acordamos de Él, ¿no? Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a alabarle fuerte al Señor. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, denme siempre en oración. Necesito tu presencia. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, denme siempre en oración. Gracias, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos con esta segunda alabanza que nos habla acerca de durante las dificultades tenemos que estar firmes y orando siempre al Señor, hermanos. Regocíjate en Él. Gloria a Dios.
ter agora um momento para meditar na palavra do Senhor. Nós outros, quando venimos à igreja, à congregação, venimos não só para ouvir a palavra de Deus, mas para adorar ao Senhor. E uma maneira que nós adoramos ao Senhor é através da palavra do Senhor, porque nós estamos falando de pessoas, de coisas, vamos falar do Criador do mundo, e quando nós falamos dele, estamos adorando a Ele. Então chegou o momento, a hora de escutar a palavra que o Senhor tem para nós outros, no dia de hoje. A pastora Elizabeth vai compartilhar com nós outros a palavra. Buenas tardes, hermanos, bem-vindos a todos. Eu não sei se logram a mirar a mim com esta flor à frente. Eu creio não, porque essa flor está mais alta que eu. Que se para, pastora. Não é mais para nós parar. Aê, melhorou, abriu meus horizontes. Ser chaparra, há umas vantagens, mas a vezes não muito, verdade? Bueno, bendições a todos. Hoje dia estamos aqui. Como já hemos orado, nós venimos a adorar ao Senhor neste dia, não? Alguns santos que todavia não chegam, aí uma santa que está chegando a hora, e oremos ao Senhor pelos que estão a caminho, para que Deus les abra as calles, os semáforos e que chegue com segurança, verdade? Todavia há tempo, sempre há tempo para a casa do Senhor. Assim que bem-vindo a todos. Hoje dia é 25 de janeiro. Estamos exatamente a 25 dias de começar um novo ano. Aí está o mensagem, o título. Estamos a tempo. Não, eu tenho aqui escrito também. Aí, estamos a tempo para uma avaliação, tempo para uma inversão, tempo para deixar o passado e para avançar a um novo ano. Estamos falando de nossas vidas. Todos os anos nós hacemos propósitos. Há alguns que hacen propósito de fazer uma dieta nova. Há outros que hacen propósito de correr, caminhar, fazer exercício. Outros hacen propósito de, que sei eu, há tantos propósitos novos que já me perdi, mas esses são os mais antigos, fazer dieta, não? Mas em realidade, há coisas muito mais profundas, muito mais importantes, que temos um marco em la fecha, em el calendário cronológico, porque o 31 não é igual ao primeiro, não? De dezembro para o 1 de janeiro. Pero o hecho de haver um calendário, isso nos dá motivação, nos hace recapacitar e nos hace de repente a pensar que hoje dia não é igual a ayer e cada dia é um dia diferente, não? Pero que maravilha que nós estamos aqui, que maravilha que nós logramos chegar a este novo ano. Há muitos que não lograram, alguns nós conhecemos, outros nós não conhecemos, mas lhe asseguro que há muitos que não lograram virar este calendário, não? Este calendário cronológico que nós temos, gregoriano, não? É o calendário de janeiro a dezembro. Então, é hora que tu e eu hagamos um balanço de nossas vidas, não é certo? Eu creio que, já que estamos pensando que temos este marco de fechas, então essa é uma boa oportunidade de fazermos um balanço na nossa vida do que ha sucedido no ano passado. Porque estamos falando de 2025, 2024 passou, 2023 quedou atrás, e os demais anos de atrás já não nos acordamos mais. Teremos fresco em nossa mente é 2025. É tempo de avaliar, de mirar o que foi bueno, de lo que não foi bueno e corrigir o rumbo da vida de nós outros. Se temos um passado recente em nossa memória, nós sim podemos tomar um tempo e averiguar, fazer uma análise do que como foi o ano passado, o que vivimos no ano passado, o que hicimos de nossa vida no ano passado. E devemos usar o GPS de nossas vidas. Todos aqui usamos GPS, eu creio, não?
Aún quando conhecemos a ruta, quando venimos aqui na igreja, nós temos 3 rutas. E ponemos o GPS para saber qual de estas rutas estão abertas. Não porque não sabemos o caminho, mas porque o GPS nos vai indicar quais são os impedimentos para chegarmos a tempo na igreja. Um porque houve um acidente, outro porque está em obra na freeway, o outro porque há uma parada, o que seja. Então, na vida de um é igual. Nós devemos analisar analisar o GPS de nossa vida e reformular os caminhos que hemos percorrido, pero que não estão funcionando, ou que não funcionaram, e que isso pode, dessa maneira, nos ajudar a ter um ano mais produtivo e, por que não, segundo a vontade do Senhor, não? Vamos recalcular a ruta, tomemos outro caminho, para que possamos corrigir as situações que não funcionaram, que não han funcionado lá no passado, ou que não han funcionado até agora. Também é tempo de invertir em nossas vidas, fazer aquilo que não hicimos até agora, pero que sabemos que podemos fazer, sabemos que somos capazes de fazer, criar novas oportunidades para nossas vidas. Eu sei que aqui há jubilados, há os que estão em plena atividade, e os que estão pensando. E pensar não determina a idade, em pensar determina aonde queremos chegar. E eu sempre hablo isso com vocês, não? Muchachos e muchachas. Eu creio que independente da idade, nós somos muchachos e muchachas. Porque estamos em um país onde temos a oportunidade de todos os dias recomeçar a vida, de não ter uma vida aburrida, uma vida sem propósito, uma vida sem objetivo. Então, é tempo de invertir em nossas vidas. O que é que eu todavia posso fazer e que não lo hice? O que é que todavia eu sou capaz e estou desperdiciando esse tempo? Como posso, em meio à circunstância, eu tomo esse aqui também. Em meio às circunstâncias que estamos vivendo, todavia ser produtivo. Aí estivemos em uma reunião em uma igreja e aí encontramos um irmão de muitos anos que ha tenido um stroke. Ele é pastor, pero conversando com ele parecia que tudo estava muito bem. Aí vindo a esposa, as esposas sempre não são as que entregam o ouro, não? Os maridos pretendem e as mulheres despretendem tudo. E chega ele e me diz: tu não sabes, ele não quer fazer nada. Ele está na casa todo dia, ele não sabe trabalhar, ele não quer mais estudar, ele não quer mais fazer isso, ele não quer mais dedicar-se, porque ele não é pastor de uma igreja, mas ele é membro de uma igreja, ele não quer mais dedicar o tempo ao Senhor, ele não quer isso, não quer aquilo, não quer aquilo, e eu já lhe disse a ele: tu eres capaz, tu podes fazer muitas coisas, tu podes ter um part-time, sair da casa já é algo, salir da casa já é uma bendição para ele e para aqueles que vão estar com eles. Então, isso é uma situação muito comum, muito irregular, de nós encontrarmos pessoas que estão, não importa a idade, vuelvo a repetir, idade não existe em meu calendário de vida. Eu creio que eu estava viejita e todavia dizendo a vocês que o próximo mês empieza um projeto novo. Não existe isso em nossa vida. Nós somos capazes e nós podemos produzir e nós podemos recomeçar a hora que desejamos dentro de aquilo que somos capazes, não aquilo que o irmão está sendo, que a irmã está sendo, que o outro está sendo. Não, é a respeito de nós outros. Então, agora quero reflexionar contigo sobre o que o apóstolo Pablo disse a Filipenses, no capítulo 3, versículo 13. Aí está, verdade? Mire isso. Pero uma coisa, aí está. Hermanos, eu mesmo não pretendo haver-los. Ok. Hermanos, eu mesmo não pretendo haver-los já alcançado. Pero uma coisa hago, olvidando o que queda atrás e estendendo-me a lo que está adelante. Prossigo hacia a meta para obter o prêmio do supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. O que significa isto? Significa que não podemos quedar presos ao passado. Muitas pessoas não logram
seguir adelante na vida porque estão prisioneiros de recuerdos, de heridas do passado, de histórias e não logram seguir adelante. Quando nós miramos a vida do apóstolo Pablo, nós só sabemos que não, se ele não houvera sido transformado por Deus, ele não poderia estar dizendo isso. Porque o apóstolo Pablo foi um homem malo, terror, perseguidor de los cristianos, era siervo de Jeová Deus, de los judíos, era um fiel. Equivocadamente ele creia que com as ações de ele estava agradando ao Senhor, pero sem ter conhecimento de que este povo a que ele perseguia, esse povo a quem ele matava, também havia sido escolhido por ele, Senhor. Eram os cristianos daqueles gestores que eram chamados do caminho, porque eram pessoas que não tinham, todavia, não havia cristianismo, não eram chamados cristianos, pero que caminhavam juntos e se reuniam juntos. Nós temos um hecho na Bíblia que podemos mirar a característica do apóstolo Pablo. Quando Estevão, você se acorda quem foi Estevão? O primeiro mártir do cristianismo foi apedreado publicamente. Pablo estava lá. Os que apedreavam Estevão, lo mataram. E Pablo hizo em favor de segurar as capas dos senhores, porque usavam capas e não podiam apedrear com muita facilidade. Então Pablo disse, e eu lhe asseguro seu saco. Quita seu saco, eu lhe asseguro. E aí Pablo agarrou suas capas, lo detuvo, e aí para que eles tiveram a liberdade de matar com mais eficiência. Pablo matou, Pablo foi cúmplice, Pablo auxiliou a esta morte, a este apedreamento que fizeram e chegaram à morte de Estevão. A Bíblia diz que Pablo entrava nas casas e arrastrava homens e mulheres à prisão. Alguém tem alguma memória recente das histórias que está passando? Pablo não fazia na igreja primitiva. Nós só estamos mirando histórias hoje em dia. Entrava nas sinagogas, golpeando os cristianos, ameaçando de morte e encarcelando-los. Essa história se repite a lo largo dos anos do tempo. Naqueles entonces, os cristianos eram os judeus recém-convertidos, eles seguiam indo às sinagogas e Pablo sabia de que eles estavam allá, então era allá onde Pablo entrava. Não só encarcelou a muitos, senão que também deu seu voto quando muitos foram assassinados. Ou seja, Pablo era um terror, um monstro social, crendo que assim servia a Deus e era cegado espiritualmente. Agora, vocês imaginam que um homem como Pablo poderia, depois que já conhecemos a história, ter paz em seu coração para seguir adelante, para escutar a voz de Deus e para ele ser o homem, o servo de Deus que foi? Não, ele não haveria logrado isto se ele não derrasse o passado para trás e aceitasse o perdão de Deus. E é isso que nós temos que pensar com nossa vida. Agora, este homem convertido, ele Pablo, já era um outro homem, já era uma outra pessoa, já era um homem que nasceu outra vez. Essas memórias de Pablo, porque ele tinha memórias, ele tinha consciência disso, está tudo registrado. Se ele se olvidou, nós outros nunca vamos olvidar, porque está na Bíblia. Essas memórias poderiam havê-lo atormentado todos os dias. Quanta sangue em suas mãos, quantas mortes Pablo provocou. Ou seja, Pablo tinha um histórico horrível, horrível. Pero Deus lo libertou do passado. E ele disse, olvidar lo que queda atrás. Deja el passado en el passado, porque se não lo sepulta el passado, se levantará como um fantasma para perturbar-te. Há muitos de nós outros que vivimos atormentados por el passado, que não sepultamos el passado, que todavia o fantasma del passado não nos deixa crescer,
não nos deixa seguir adelante, não nos deixa ter uma meta para a vida, não nos deixa superar. Os consultórios médicos estão cheios de pessoas que nunca resolveram os dramas do passado, as heridas profundas, os erros cometidos ou sofridos. O problema do passado não é apenas psicológico. Há pessoas que têm enfermidades patológicas, físicas, que fazem exames, tratamentos, pero que allá no fundo do alma e do coração são problemas do passado que todavia não se perdona, não se libera, e essas acusações se manifestam através de um dolor, uma dolência física. Então, isso não é apenas psicológico, é também patológico, não? Físico. Pero a Bíblia diz que Deus não toma em conta os tempos de ignorância e agora chama todos ao arrependimento. Assim que, se tu não te has dado conta, todavia, de que se tu não liberas tu passado e empieza uma nova vida, tu vas a seguir atormentado. Deus nos perdona, aún sabendo que hasta a fecha de hoje dia, nós não hemos puesto atenção de que nós somos os prisioneiros de nosso próprio passado. Deus está listo e disposto para perdonar e começar outra vez. Não importa o que passou atrás em tua vida, se foi há muitos anos, se foi na niñez, se foi na idade adulta, ou se foi lá no passado. Quão lejos chegaste, quão profundo caíste, quão gravemente fuiste heridos ou heriste a outros. Porque é isto. O passado não é apenas o que recebemos, é aquilo que nós outros também entregamos, aquilo que nós outros também contribuímos, não? Hoje temos a oportunidade de dizer, como Paulo, olvidando o que queda atrás. Hoje Deus tem para ti novidades de vida, esperança. Deus tem para ti uma nova proposta. Hoje não necessitas viver na cárcel da culpa, de azotarte diariamente com os látigos da consciência. A consciência nos consome, nos mata, não nos deixa seguir adelante, não deixa seguir em frente. Deus quer romper estas ataduras, esta camisa que lo oprime, que lo aprieta, que atormenta, que rouba a paz em el sueño. Há dias, há noites que por mais que nós outros tentamos, o inimigo vem e tenta nos acusar de situações que Deus já nos libertou. Pero desafortunadamente nós outros não liberamos para que se vá. Desafortunadamente nós outros somos os responsáveis para estarmos atados com essas acusações. A Bíblia diz que a sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Por isso, não leve a este ano de 2026 este paquete pesado, essa mochila pesada, este elefante branco em tua espalda, este fardo que te aplasta. Há cristianos, eu entendo a pessoa que não conhece Jesus. E como Pablo menciona, a Bíblia menciona, Deus nos leva em consideração a ignorância da pessoa, da falta de conhecimento. Pero há cristianos que, sabendo que Jesus liberta e já lhe foi liberado, sigue carregando esse souvenir, que é mais grande que a pessoa, é mais alto que a pessoa. Jesus diz: venga a mim todos os que estão cansados, carregados, e eu lhes darei descanso. É tempo de ter consciência e liberarmos de todo isto que nós carregamos e que nos traz todo este cansaço. Nos arrastre mais o passado ao presente, porque pode roubar-te el hoy. Se a todos tropeçamos muitas vezes, nós não somos perfeitos. Às vezes dizemos coisas que nos avergonçam profundamente. Mas não existe terapia humana capaz de resolver o problema da culpa. Não há psicólogo de autoajuda que sane esse tormento espiritual. Só há apenas um remédio eficaz para a nossa vida.
Se o Hijo de Deus nos libera, verdadeiramente serão livres, é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que prossigue hacia a meta. Temos uma meta. Já estamos definindo de que nós não queremos mais carregar o passado. Já queremos liberar este peso, mas temos que determinar uma meta. Hacia o chamado supremo de Deus em Cristo Jesus. Isso implica novos propósitos, novas oportunidades, novos projetos. Tu tens projetos para este ano? Tu tens propósito para este ano? Tu tens metas para este ano? Mas é melhor que apunte, é melhor que lo anote, porque tu tens que estar todos os dias mirando ao foco, mirando aonde quer chegar e aonde vai chegar. Talvez seja a hora de reorganizar tua vida e poner as primeiras coisas primeiro. Há livro em inglês que se chama First Thing First. A ser o primeiro necessário em primeiro lugar. Primeiro Deus, luego a esposa e o esposo, a los que estão comprometidos, pensar em comprometimento, não? Casamento, família, filhos, depois os filhos, depois a família, depois os amigos e por último as coisas. Por último, o que não significa. Vivemos em uma sociedade que valora o contrário. Se ama primeiro o dinheiro e se usam as pessoas. Onde poderíamos ser, fomos chamados a adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, e não adorar as coisas em primeiro lugar. Talvez Deus ha quedado relegado em tua vida. Estou falando para cristianos, estou falando para esses irmãos que essa predicação será editada e não postada em YouTube, verdade? Para os três irmãos que talvez também não tenha posto todavia em sua vida Deus, não? Quizás só horas em momentos de crises, só em momentos de dificuldade se acorda de Deus. Quizás há tempo que não te congregas. Aqui temos um grupo de fiéis que se congrega, há outros que se congrega periodicamente. E para os teus que não se congregam, talvez esse seja o grande problema. Hoje é tempo de corrigir a luta e buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Se tens a Deus, não tens a todo. Ele llena o vazio do coração e da vida eterna. Se Cristo é o centro de tua vida, há plenitude, há gozo, há amor, há superação, incluso em meio às lutas. O cristiano, ciente de que Cristo é a razão de seu viver, que Cristo llena sua alma, seu espírito, logra sobreponer a todas as dificuldades. Aún em meio às lutas, o Senhor está te dando esta oportunidade de estar seguro. Talvez também seja tempo de invertir em el matrimônio, os que estão casados, os que estão reconstruindo uma família, a restaurar relações, a fortalecer esta relação, também invertir em los hijos, volver para eles, mirar e ter uma relação sana, em tuas relações sociais, de maneira general. Ou seja, é tempo de fazer uma análise e invertir em cima daquilo que é precioso para tua vida. Inverte em tua vida profissional, aqueles que estão em plena atividade. Haz todo com excelência, com alegria e com integridade. É tempo de recapacitar, é tempo de desfrutar das habilidades que Deus nos ha dado, de usar nosso tempo, nossas energias para aquilo que realmente significa em nossa vida, na sociedade e ao reino de Deus. Invito a todos, como hemos visto aqui hoje dia, a dedicar seu tempo, suas energias à igreja. Nós estamos agradecidos com este grupo, porque é um grupo ativo, um grupo que realmente se preocupa com a obra do Senhor e do reino de Deus. É tempo de dizer: vou a ser uma melhor pessoa, um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor profissional e um melhor cristiano.
é tempo de dizer, eu vou ser o melhor. Nada me vai desviar de meu propósito, de meu gol. A vida necessita propósito. Sem propósito, nós estamos vazios. Nós nos enfermamos. Nós não temos objetivos e somos infelizes, não? Não vivas empurrando a vida sem direção, indo aleatoriamente. Vou a viver como ayer, quando eu encontrei com esse meu amigo. Ele literalmente está vivendo uma vida sem propósito. E vai viver muitos anos. Ele teve um estropo, ele está bem. Então, isso não o impede de ter propósito, de ser útil, não? À sociedade, ao reino de Deus. Haz todo com gratitude. Não murmures. Há pessoas que murmuram, que reclamam, que protestam todo o tempo, que não se dão conta de que estão vivos, não? Que se pode mirar, que se pode escutar, que respira, que tem um coração que late. Mire, problemas de saúde todos nós teremos, mas nós superamos, nós tratamos. O irmão Martina tem ido na cirurgia jueves. Mira aqui está sentado. Isso é glória a Deus. Ou seja, temos um lugar, uma cama para dormir, uma cama caliente. Alimentos, temos uma igreja a servir, uma igreja que podemos dizer, sou parte de. E mais que tudo, o mais importante, temos Jesus como Salvador. Há muita gente que não tem isto. Há muita gente que tem tudo o que mencionei aqui agora, mas não percebe, porque não tem o espírito de gratitude, não tem o Senhor Jesus na vida. Celebra a vida. A vida é um regalo de Deus. A Bíblia diz, esse é o dia que hizo o Senhor, alegremos em Ele. 2026 é único. Não vai haver outro ano como este. Assim que agora é tu ano, é tu tempo. Agora é hora de recapacitar. É hora de pensar, o que vai ser com minha vida este ano? O Senhor está te chamando, te dando a oportunidade de sanar heridas do passado, deixar o passado, recuperar todas as relações, investir em uma vida nova, uma vida boa. Nunca houve outro ano igual a este e não lo habrá. Porque não há nenhum ano igual ao outro e não haverá jamais. Assim que não há tempo para recuperar este ano e o próximo ano. O que passou, já passou. Deus abre portas e nada pode cerrar. Assim que esteja atento, porque Deus está dizendo a ti, eu tenho tudo para ti. Eu posso abrir as portas, mas tu tens que estar listo para entrar. Tu tens que estar listo para aceitar. E tu tens que ter a visão espiritual para saber que vem de mim e é para ti. São oportunidades que devemos aproveitar. E se nós não temos esta visão espiritual, nós não logramos aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar neste ano. Talvez hoje seja o dia para volver a Deus, para começar uma nova etapa, para estabelecer metas espirituais, familiares, emocionais e profissionais. Caminhe com Deus. Seja uma bendição na vida dos demais. Aprenda a ser generoso. Deixa atrás a amargura, a dureza e os viejos hábitos. Nós teremos hábitos que não nos levam a nenhum lado, só nos põe para baixo. Será que não podemos ter esta claridade em nossa mente? Será que não necessita dizer a mim nem a nadie, mas uno tem que ser honesto com uno mesmo. Minha vida não está bem. Eu tenho que fazer algo para recuperar. O Senhor me espera, o Senhor tem tudo para mim, mas depende de mim. Começa este novo ano com novas atitudes e novos compromissos. Ano novo, tempo de avaliação e de inversão. Que a atitude do apóstolo Pablo, mira o que diz a ele, olvidar o passado e viver o presente e avançar hacia o propósito de Deus, ser abraçado por tu coração. Se o apóstolo Pablo logrou, nós logramos. O apóstolo Pablo tinha todos os demônios para acabar com a vida dele. O apóstolo Pablo tinha todos os impedimentos
para ser acusado e não ser o homem escolhido por Deus como ele foi. O apóstolo Pablo cometeu todas as insanidades, todos os crimes, todos os horrores que um ser humano pode fazer contra outro ser humano. E aún assim ele entendeu que Deus o perdonou. Se assim é, Deus perdona a ti também, perdona a mim também. Assim que tu passado tem que ser, não vai ser olvidado. Nós não olvidamos, tem que ser histórico. Por que nós não devemos olvidar? Porque o dia que tu encontras com um irmão, uma irmã que esteja sofrendo o que tu sofriste, tu vas a vir com tua história e vai dizer: eu sou testemunho do poder de Deus em minha vida. Deus cambiou a minha vida, apesar de que em ele passado aconteceu isso, eu hice isso e eu era dessa maneira. Pero Deus é poderoso para restaurar tu vida, porque se ele hizo comigo, vai ser contigo também. O único que o Senhor necessita é que tu seas fiel a Ele. O apóstolo Pablo, quando entendeu, quando reconheceu a Jesus, ele aí se entregou, se humilhou, caiu, não? Como se diz na palavra, caiu de trabalho. Ele aí pediu perdão a Deus. Senhor, perdoa-me, eu não sabia o que fazia. E é verdade, ele não sabia. Ele era fiel a Jeová, mas ele não sabia. E Deus foi misericordioso o suficiente a dizer: eu não levo em consideração os anos de tua ignorância. A partir deste momento, tu estás perdonado e empezar uma nova vida. Isso é para nós outros. Hermanos, aqui todos temos um passado. Aqui todos temos uma história. E todos temos motivo para Satanás apontar o dedo. Ai, tu ahora habla esto, pero não te acuerdas disso? Te acuerdas que sim, me acuerdo. Pero fui lavado por la sangue de Jesus. Ele me perdonou. Eu não tenho mais que carregar isto. E tu não me vengas falar em meu ouvido, porque tu eres um derrotado. E eu contigo não tenho parte. E eu sou um vencedor. O tempo não vuelve. O dinheiro pode recuperar-se, pero o tempo não. Hoje dia, nós outros, o tempo vem e passa, não? Todo o tempo. Assim que se estás com pereza de invertir algo, fazer algo em tua vida, não te preocupes, o tempo vai passar e tu não insiste nada, na hora C, não? Vivamos com sabedoria, vivemos com discernimento. Como nós podemos analisar isso? A mensagem do apóstolo Pablo não é só teológico, é profundamente prático e atual. Não somos assassinos como o apóstolo Pablo, eu quero dizer, não hicimos as coisas que ele hizo porque vivemos em uma outra época, pero igual, nós temos motivo para dizer, eu também he praticado situações, ou sendo vítima, nós estamos falando de vitimização também, pero eu necessito ser libertado pelo Senhor. O apóstolo Pablo diz que, olvidando o que queda atrás, estenda-se ao que está adiante. Implica decisões concretas que devem refletir-se em nossa vida diária. Eu analisei 4 pontos bem interessantes. Primeiro, deixar o passado é um acto de fé, é um hecho de fé. Deixar o passado é confiar de que eu não vou mais viver em el passado. Se não decidir não viver bajo o domínio do passado, significa não permitir que a culpa, o ressentimento, nem os errores já perdonados controle o presente, recordando que o que Cristo perdonou já não pode condenar-nos. Nós todos estamos livres. O Senhor já nos perdonou. Em segundo lugar, deixar o passado implica rendição, entrega, levar a cruz de Cristo os errores, heridas e pecados, confiando não em nossa força própria, senão em la graça restauradora de Deus. Então, busque uma cruz em tua vida. Esta cruz não necessita ser esta, mas pode ser a cruz que tu miraste em tu coração, que Jesus lá cargou. E aí diga: Senhor, eu entrego em sua cruz, porque tem que ir junto com o sacrifício. A verdadeira liberdade
nasce de mirar a Cristo e não a um mesmo. A liberdade está em mirar a Cristo. Em terceiro lugar, começar uma vida nova requer novos hábitos. Não há futuro distinto sem cambiar patrões. Nadie pode empezar uma nova vida com a mesma rotina que tinha antes. Nadie pode pensar que vai ser dieta e seguir comendo como comia antes, não fazer exercício. Nadie pode pensar em ter uma vida saudável tendo uma alimentação mala. Nadie não dormir bem, ou tomar demasiado, ou se drogar. Nadie pode querer restaurar uma relação com a outra pessoa sem buscar uma harmonia, sem praticar o amor, sem praticar a sencillez, sem praticar a misericórdia, o consuelo. Assim que é necessário cambiar o que estamos fazendo, para de aí termos um futuro, hábitos diferentes. Reordenar prioridades, buscar a Deus, restaurar relações e viver com integridade reflete uma vida que avança com propósito. Mire isso, importante. Restaurar relações, se estão quebradas, se estão rotas, se estão malas. Viver com integridade, caso não estejas vivendo integralmente, reflete uma vida que vai avançar a este propósito, o propósito que entregamos de uma vida nova. E por último, avançar exige responsabilidade personal, compromisso. Deus abre portas, como comentei anteriormente, pero cada um deve decidir cruzá-la. Deus abre portas, pero se tu não estás, não tens os olhos espirituais, se tu não estás listo, se tu não percebes que a porta é tua, vai quedar atrás e o outro vai cruzar, hein? Outro cruze. Pode estar seguro, porque há alguém ao lado que se está com os olhos espirituais. E quando Deus abre uma porta, alguém pode cruzar e ir em boa hora. Assim que as oportunidades se convertem em bendição, só com obediência, disciplina espiritual, compromisso com o reino de Deus. Para concluir, eu quero dizer, hoje Deus nos confronta amorosamente. Estou falando aqui é algo que é comum a todos nós, não? É algo que todos nós, em um dado momento, todavia, estamos nesses conflitos. E ele nos faz uma pergunta decisiva. Seguirás vivendo, a pergunta, seguirás vivendo prisioneiro do passado ou caminharás hacia a vida nova que ele te oferece? O que vai ser? O passado não pode cambiar-se, mas o presente se pode redimir-se. E o futuro pode ser completamente transformado. O passado já era, já foi, já aconteceu, mas o futuro está em nossas mãos. E o presente é a decisão que vamos tomar hoje dia para que esse futuro se seja transformado. Em Cristo não estamos condenados a repetir nossa história. Tu história, tu não tens que repetir. Estamos chamados a escrever uma nova história bajo a direção do Espírito Santo. Por isso, este é um chamado ao compromisso, um compromisso consciente, firme e espiritual de deixar o passado em lugar onde pertence. Donde? Al pé de la cruz de Jesus. O passado tem que estar aos pés da cruz de Jesus. Um compromisso de soltar a culpa, abandonar a amargura, romper com os velhos patrões e decidir viver uma vida centrada em Cristo. Muitos querem começar este ano de maneira diferente. Todos querem, não? E quem quer sadicamente dizer eu quero seguir com os problemas do ano passado, com o sofrimento, com as penas, com as tribulações, com as tentações do ano passado? Nadie quer, não? Pero para isso que devemos fazer? Deixar. E como mencionei, deixar não significa olvidar. Deixar é decidir, não me pertence mais. Hoje é o dia de dizer com fé, Senhor, não carregarei mais com o que tu já perdonaste. Não caminharei mais mirando atrás,
Me levanto para viver a vida nova que tu preparaste para mim. Deus ha preparado uma vida nova para cada um de nós. Vocês concordam? Estão conscientes de que Deus quer uma vida nova para cada um? Que este seja o começo de uma nova etapa da vida de cada um aqui presente. E a minha também. Não só no ano novo, é simplesmente uma vida totalmente transformada. Que 2026 marque o início de uma vida renovada, livre, agradecida, comprometida com os propósitos de Deus. Deixa o passado, abraça o presente e camina hacia o futuro. Porque Cristo sempre é possível. Porque em Cristo sempre é possível começar de novo, empezar de novo. Mire, há muito que eu buscava esta palavra para uma pessoa. Não vai dizer, não é daqui da igreja. Não vai dizer o nome porque está sendo gravado. Depois em privado eu vou dizer, vocês devem imaginar quem é. Eu vivo como hablo, como ministro, como chego a esta pessoa aí. Ponga em minha boca, ponga em meu coração, como disse, que as coisas não são complicadas. O único que tens que fazer é te liberar desta opressão. E não quero mais. Acabou. É como quando comemos algo muito e uno se empate e diz, não quero mais, não me dê mais, não vou comer mais e acabou. Então, como eu chego, como eu me expresso, Deus falou comigo. E eu, em minhas orações, eu me prepare, me organize, me dê palavra. E Deus disse para mim, eu te vou dar uma palavra, que não é somente para ele. É para ti, para muita gente que vai cruzar o caminho, muita gente que está em tu caminho, em tu vida. Tu tens que ter este mensagem de esperança, este mensagem de que já não somos mais condenados a esta maldição, que em Cristo Jesus nós somos livres, assim que está em la mão de cada um aqui presente, cada um que está escutando, que a decisão é tua. Ou tu sigues condenado, ou tu te liberas agora. Porque esta é a mensagem que Deus nos manda. Vamos orar. Vamos cerrar os olhos. Não vou chamar que nadie venha aqui adelante entregar em la cruz do Senhor seu passado, porque é um pouquinho constrangedor, mas tu sabes, tu conheces tua vida. Tu conheces as cargas que tens que deixar, que liberar, para que Satanás pare de sarandear a tua vida. Tu conheces o que deves liberar hoje dia e começar uma nova vida. Assim que entrega em pensamento, entrega em la cruz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Padre, nos acercamos a Ti com um coração humilde e agradecido. Graças por el dom da vida, por haver nos traído hasta este novo tempo e por Tu graça que nos sustém a cada dia. Hoje decidimos delante de Ti, Senhor, todos nós juntos, meus irmãos aqui presentes e aqueles que estão escutando, que não estão aqui presentes, deixar o passado em um lugar onde deve estar, a los pés da cruz. Renunciamos à culpa que nos oprime, a las heridas que nos marcaram, a los errores que nos avergüenzam a cada dia, a los pecados que já foram perdonados por la sangre de Cristo. Padre, receba nossas cargas neste momento. Receba nossos medos, nossas memórias dolorosas, tristes. Límpia-nos, Senhor, sana-nos, Senhor, e libera-nos por el poder do Espírito Santo. Dá-nos um coração novo, uma mente renovada e um espírito firme para caminhar em obediência e fé. Ajuda-nos a viver este novo tempo que começa agora, Senhor. Um tempo com propósito, um tempo com gratitude, um tempo com compromisso. Ensina-nos, ó Deus, a poner em primeiro lugar Tu reino e Tu justiça e amar como Tu amas, a viver para Tu glória. Que este novo começo seja marcado por decisões sábias, relações restauradas, hábitos sanos, santos e uma fé perseverante. Dá-nos a alegria de avançar, de não mirar atrás, de seguir firmes essa meta do supremo chamamento de Cristo Jesus. Confiamos nosso presente e nosso futuro em Tus manos. Isso é muito importante, Senhor. Nós declaramos que confiamos em Tus manos, porque sabemos que Tu haces nueva todas as coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Mi deseo, mi oración, que para 2026 sea um ano grandioso, um ano de transformação, e que dentro de nossas debilidades, de nossa talvez pouca capacidade, logremos vencer, e junto com Jesus, nós logremos nos desperrar desse passado que agobia tantas vidas e que não permite que cresça, especialmente em El Senhor. Bendições a todos. Vamos dar um aplauso ao Senhor, né? Uma bela palavra que nós hoje escutamos uma palavra que nos falou de soltar o passado, evaluar o presente e investir em el futuro. Pero antes de dar frutos, antes que podamos produzir algo dentro de nós, muitas vezes Deus quer sanar o que está dentro de nós. De isto falou a palavra de hoje, verdade? E o que nós temos dentro de nós são nossas raízes. Temos raízes que muitas vezes estão em um lugar não muito seguro, não? Então, muitos desejam caminhos externos. Se não caminhamos internamente, não vai funcionar. Se não há câmbio, o Senhor diz: o que habla da boca é o que está lleno do coração. Então, é necessário que também nós podamos estar fortalecidos. Porque quando vem com os ventos, quando vem as tempestades, quando vem com os desertos em nossas vidas e as provas, nós vamos necessitar de raízes profundas. Eu queria agora invitar você que ponha-se de pé. Nós vamos cantar uma canção que habla exatamente disso. A canção se intitula Solo Quem Tiene Raízes. E que está falando dessa canção? A canção vai falar de processos de vida que nós vamos vivendo. Vai falar também de vales, vai falar de desertos, de heridas, pelo também vai falar de crescimento, de fé e de perseverança. Todos necessitamos de ter raízes profundas para poder aguentar as tempestades, os desertos e as provas da vida. Cante comigo esta canção. Não cante só com a boca, cante com o coração. Nada es casual, Nada es en vano en la vida con Dios. Todo tiene una razón. Cada valle que atravesé, cada deserto que sobreviví, se trago para mí. Mirando desde afuera no podía ver, com o tempo pude perceber que mi raíz creció. Los vientos soplaron cada vez más fuerte y aún así yo prevaleci. Solo que tiene raíz soporta lo que soporté. Quien tiene raíz aguanta llorar lo que lloré. Y aún adorar como si nada hubiese sucedido. Y aún adorar. Solo que tiene raíz soporta aquilo que nós suportamos. No que chorei, como se nada houvesse sucedido, e ao adorar, hasta quando teremos que adorar? Hasta o amanhecer. Hasta o amanhecer. Cada vale que atravessei, cada deserto que sobrevivi, arrumei a mim. Mirando desde afuera não podia ver, com o tempo pude perceber
cresceu, los ventos soplaram cada vez más fuertes, y aún así yo prevalecí. Solo que tiene raíz soporta lo que soporté. Quien tiene raíz aguanta llorar lo que lloré, y aún adorar. Mi raíz creció, calumniado, mi raíz creció, mi raíz creció, cuando me alegré y te busqué, mi raíz creció, solo que tiene raíz, soporta lo que no podemos soportar. Hasta o dia de hoje, choramos, às vezes escondido, às vezes claramente hemos chorado. E ao adorar, hay que tener raíces. La palavra nos falou hoje de isto, processo de crescimento, de fortalecimento. Miramos o passado se queda atrás, não olvidamos. Pelo passado foi quem construiu, quem edificou esta pessoa que somos hoje. Então nos quedamos no passado, miramos o que somos hoje, evaluamos e nos tiramos para o futuro. Há toda uma história. Como diz uma pastora, nossa história começa hoje, está sendo escrita a partir do dia de hoje. Nós temos uma nova história a partir do dia de hoje. Vamos orar e agradecer ao Senhor, porque Ele sempre ha estado ao nosso lado. Jesus ha estado ao nosso lado todo o tempo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu tenho delante de Ti, Senhor, venho delante de Ti, Senhor, tal como estou, tal como estamos. Soltamos, Senhor, soltamos de Tuas mãos, em Suas mãos, nosso passado. Entregamos nosso passado em Tuas mãos, nossas heridas, nossos erros e nossas cargas. Declaramos, Senhor, que nós vivemos atados, que derramos para trás o que ha passado e recebemos Teu perdão, recebemos Tua santidade, recebemos Tua sanidade, recebemos também Tua liberdade para nossas vidas. E ama-nos, Senhor, a ser propósito que Tu tenha para nossas vidas. Derrama, Senhor, nossos erros, nosso pecado aqui aos pés da cruz e caminhamos por um novo dia, por um novo caminho, porque Tu, Senhor, has preparado um caminho para nós outros. E em nome de Jesus, Padre amado, venimos delante de Ti, em nome de Jesus. Hoje, como igreja, declaramos juntos: Senhor, não vamos carregar esta carga adiante, Senhor, porque Tu já nos has perdonado. Senhor, Tu has visto cada coração de nós que estamos aqui em este momento. Tu conosco cada herida, cada luta, cada carga, cada recuo que peça. Pelo Senhor, nada está oculto diante de Ti. Pelo tampouco está fora de Tua graça. Agora, em nome de Jesus, declaramos liberdade sobre nossas vidas, liberdade do passado, liberdade da culpa, liberdade da vergonha, liberdade do temor, liberdade sobre toda atadura que nos impede de avançar hacia um novo dia, Senhor, um novo caminho que nos vai levar a Ti. Assim, Senhor, como Tua palavra disse que o sangue de Jesus limpa completamente nossas vidas, hoje recebemos esta limpeza, esta sanidade e esta restauração profunda. Nós outros, Senhor, pedimos que Tu nos honra e declaramos que nossas raízes estão sendo sanadas. Nossos, Senhor, fortalezas estão sanadas, Senhor. E nós outros temos nossas raízes afirmadas e postas em Jesus Cristo. Donde houve dolor, que haja sanidade. Donde houve
houve perda, que haja restauração. E donde houve cansaço, haja novas forças. E donde houve confusão, que haja claridade. E donde houve morte, haja vida. Senhor, hoje soltamos o passado. Senhor, declaramos que estamos soltando o passado e tomamos tua promessa em nossos corações. Hoje erramos esses problemas ao pé da cruz, Senhor, e subimos de novo, Senhor, para poder seguir tu propósito, o propósito que tu tem para nós. Recebemos tu graça, tu paz e tu poder, em poderoso nome de Jesus. E todos decimos amém. Diga, derramos todo o nosso passado aos pés da cruz. Amém. Agora vamos aos ninhos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿De quién hablamos hoy? Naamán. ¿Quién era Naamán? Comandante, era un soldado, comandante. ¿Y qué le pasó a Naamán? A ver, dime qué le pasó a Naamán. ¿Qué tenía? Lepra, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Quién le dijeron a dónde fuera para que se curara o cómo fue? ¿Quién le dijo? El profeta. ¿Cómo se llama el profeta que vieron también la semana pasada la clase? Eliseo, ¿verdad? ¿Y Naamán obedeció cuando le dijo que se fuera a lavar 7 veces? La primera vez no quería, ¿verdad? Se enojó, pero luego sí fue. ¿Y qué pasó, Karime? Después de que ya salió de lavarse las 7 veces en el río, ¿qué pasó hasta para Karime? ¿Qué dijo? Se curó. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo a Eliseo? Que le iba a dar un regalo. ¿Y qué le contestó Eliseo? Que no, ¿verdad? ¿Y después qué dijo Naamán? Estaba contento porque lo sanó Dios por medio de Eliseo. ¿Y qué dijo Naamán después, ya que estaba limpio de su lepra? ¿Qué dijo? ¿Se recuerdan del versículo de hoy? Ven, David. Aquí, a ver, vamos a repetir el versículo y eso fue lo que dijo Naamán, ¿verdad? ¿Qué dijo? A ver, digan con su micrófono. He aquí, David. A ver, ¿no escuchamos, verdad que no escuchamos? No se oye, no se oye. Ajá, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Qué versículo ves? Segunda de Reyes 5:15. Hoy estaban un poquito distraídos, pero igual pusieron atención a la clase. Dios les bendiga. Amém. Nós temos que mirar sempre adelante. Ayer, quando estávamos nesta reunião desta igreja que fomos visitar, encontramos um montão de pessoas que fazem parte de nosso passado, não? E minha esposa falava desse irmão que ha tenido um stroke e que está um pouco desanimado, não? Está buscando animar-se, motivar-se. Eu também encontramos uma outra pessoa muito querida de nós outros, que também ha tenido um stroke, né? Os dois tiveram um stroke. E esta pessoa que ha tenido um stroke, depois de estar allá e nos mirou, depois vindo e me quedei muito impactado, porque não o mirávamos, creio que mais de 10 anos não o mirávamos, uns 11 anos por aí. E quando ele chegou a mim, disse assim: "O que passou, Vanderlei?" Eu digo: "Como se acorda de meu nome, não? Ha tenido um stroke." E ele dizia: "Tem um problema para falar." Minha esposa dizia que ele falava 5 idiomas, no japonês, francês, inglês, espanhol e não sei, francês, creio, não?
Ele é nascido aqui, sabe o que passou com ele? Já não consegue falar inglês. El stroke le quitó, não consigo falar mais inglês, habla puro espanhol. Por que estou falando disso? Não? Temos que aproveitar, nós outros que conhecemos ao Senhor, temos que aproveitar nosso momento hoje. Não sabemos o que vai passar o dia de manhã, não pode vir um stroke ou algo mais, não? Ele sim teve uma vida entregada ao Senhor, é um homem que ha escrito vários livros, uma pessoa muito culta, um doutor do PhD. E nós outros temos que sempre pensar em que o passado se quedou, aproveite o dia de hoje. Hoje é o primeiro dia do resto de tua vida. Haga uma evaluação como nós outros temos visto, não? Paulo disse, não, eu tenho o passado, miro o presente e me tiro ao futuro. Assim que deve ser nossa vida, que nós outros miremos o futuro. Se estamos aqui hoje, é porque o Senhor todavia tem propósitos para a nossa vida. Senão o Senhor nos levaria. Vamos orar nesse momento, despedir-nos de aqui, pelo nome da presença do Senhor. Padre amado, graças por este tempo tão importante, tão profundo de tua presença, Senhor. Tu has hablado profundamente a nosso ser. Graças porque hoje não só escutamos tua palavra, senão que recebemos e abraçamos e respondemos a ela, Senhor, de uma maneira positiva. Graças porque tu sigues sendo o Deus que hace novas todas as coisas. É Deus que sana o passado, é Deus que transforma o presente e é Deus que abre caminhos gloriosos para o futuro. Te pedimos a hora que bendigas a cada família aqui representada, bendiga os lugares que representamos, matrimônios, e saúde, fé e bendiga, Senhor, nosso caminhar contigo. Que salgamos desse lugar livianos, livres, renovados, mirando sempre o futuro. Que caminhemos esta semana com o propósito eterno, com nossos corações evaluados, Senhor, com nossas vidas alinhadas e com esperança firme em Jesus Cristo. E declaramos já, e eu vou pedir que você repita comigo, vamos adelante, repita comigo, vamos adelante, vamos livres, vamos fortalecidos, vamos com raízes profundas, vamos também em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizemos amém. Adelante. Aí um pastor que dizia para mim assim, para trás nem sequer é para tomar impulso, só adelante. Deus les bendiga. Diga à pessoa que está a seu lado, fortaleça tus raízes. Más fertilizante.